Olá, boa tarde. Meu nome é Sofia Fadu. Hoje nós temos a honra de entrevistar o professor Luiz Albertos Passos Preza. E na entrevista de hoje, essa não seria a nossa quarta entrevista relacionada ao projeto do nosso, o nosso, peço desculpas. Saúde. A nossa trajetória de formação pessoal e profissional do professor, bem como a trajetória do nosso PIBIC. E vamos iniciar. Professor, o senhor poderia nos contar como foi o seu percurso de formação em psicologia e o que naquele momento mais lhe mobilizava na área? Certo. Bem, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? E quando eu tinha 19, 20 anos de idade, morando em Porto Alegre, eu havia trabalhado 4 anos na aviação, na manutenção elétrica de aviões, na extinta Varig. Aí eu decidi, sabe uma coisa, eu quero fazer psicologia. Então eu tentei o vestibular na PUC aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Deu sorte, passei. Na época tinha teste psicotécnico antes do vestibular, para ver se tinha aptidão psicológica para ser psicólogo. Deu certo, entrei. Então eu comecei o curso de psicologia em março de 1978. Faz tempo, aí já vão 40 e tantos anos. E me formei aos 30 anos de idade. Comecei aos 20, formei aos 30, que eu tive que parar 2 vezes para ganhar um dinheirinho, que a PUC particular tinha dificuldade financeira, e então eu trabalhei em outras coisas, que foram bons estágios, na verdade, e deu tudo certo. Bom, sobre o seu ingresso na Universidade Federal do Amazonas, especialmente em relação ao processo dessa criação de curso e a sua chegada à instituição, passando também pelo próprio concurso para chegar na instituição, como foi esse processo? Certo. Primeiro, a minha entrada na UFAM. Bom, resumidamente, em 1990, eu me mudei para Manaus, porque tinha uma chance de emprego legal na extinta Sharp, que havia aí em Manaus, fábrica de TVs, principalmente, milhares de funcionários. Então, a Sharp me contratou para ser analista de desenvolvimento de pessoas, como psicólogo, e foi uma ótima experiência, que durou cerca de 2 anos, de 90 a 92. Em 93, 1993, eu vi um anúncio no jornal A Crítica, Faculdade de Educação da UFAM, precisando de professor de psicologia. Me inscrevi, né, estudei bastante na própria biblioteca da FACED, da Faculdade de Educação, eu ia todo dia para estudar os vários pontos do concurso, fazia resumos em máquina de escrever, que na época ainda não havia computador, e deu sorte, passei na primeira tentativa, havia 12 candidatos para 2 vagas e entrei. Quando eu entrei, a Faculdade de Educação tinha 6, 7 psicólogos, psicólogas, mas não havia o curso de psicologia. A FACED tinha 3 departamentos, teoria e fundamentos, administração e planejamento, e teoria, 3. E nós criamos um outro departamento, um quarto departamento, departamento de psicologia, provisoriamente, e a FACED ficou com 4 departamentos, incluindo o nosso da psicologia, abrigando esses 7 fundadores, né, dos quais eu fui um. Os outros que você já entrevistou foi a Lídia Rochedo Ferraz, Cláudia Regina Brandão Sampaio, o nosso coordenador foi o professor Valdir dos Santos Costa, já falecido, o mais experiente da turma, e a professora Nazaré Maria Raiacida, a professora Rosângela Dutra de Moraes e a professora Raquel de Almeida Castro. Estamos praticamente todos aposentados, né? Parece que só a professora Cláudia Regina que ainda não se aposentou. Bom, tentando retomar ainda essas primeiras impressões da universidade, em especial o senhor citou quais foram as suas primeiras impressões da universidade, em especial do Departamento de Teorias e Fundamentos, o DTF?
Pois então, o DTF, digamos que era o departamento que abrigava a maior parte de disciplinas teóricas e com maior ligação com a psicologia. Tanto que nós 7 éramos lotados no departamento de Teoria e Fundamentos, porque nós temos, por exemplo, como disciplinas obrigatórias no curso de Pedagogia, que é o seu curso, né? Temos Psicologia da Educação 1, Psicologia da Educação 2, 3, né? Psicomotricidade, várias disciplinas, né? Psicologia cognitiva, etc., com outros nomes sinônimos, que tem muita ligação com a psicologia, né? Psicopedagogia, tudo a ver, né? Psicopedagogia. Então foi por aí que, pela boa vontade dos diretores da FACED à época, e pela boa vontade do professor Valdir, né, o seu sonho de criar um curso de psicologia, uma faculdade de psicologia mais adiante, e nós também, né, querendo entrar nessa onda, digamos assim, no bom sentido, e foi o que aconteceu. Quando o senhor, nesse contexto, como se deu a inserção? Não, vamos voltar um pouco, vamos para o bloco 3, nesses primeiros movimentos do curso. Quando o senhor chegou à universidade, já existiam discussões ou iniciativas anteriores voltadas à criação do curso de psicologia e como essas discussões se apresentavam? Olha, sinceramente, né, se havia antes de 1993, antes de eu entrar, né, as colegas mais antigas tinham 1 ano, 2 anos. Em 92 tinha entrado Rosângela, em 91 havia entrado Cláudia e Lídia, que era a mais antiga, a nossa decana. Então eram muito recentes. Então, se haviam já conversas, desejos verbalizados por esse pessoal colega de profissão, que também era muito recente na UFAM, eu realmente não soube, ou se soube também não foi tão relevante a ponto que hoje eu não me lembro, se tinha eu não me lembro. O que também faz bastante sentido, porque afinal de contas, de 93 para cá, são 33 anos, praticamente. 33 anos, é um tempo considerável. Né, Sofia? Realmente. Bom, então, nesse contexto, como se deu a sua inserção no projeto de criação do curso? Que tipo de reuniões, debates ou até articulações aconteciam naquele momento? Boa pergunta. Bom, o nosso coordenador Valdir começou a rascunhar, a redigir um projeto pedagógico, né, típico de um curso de graduação. Na época era na máquina de datilografar, literalmente, né, não havia notebook, nem esses recursos midiáticos que temos hoje. E então nós dividimos as tarefas por área, né, por capítulo, digamos assim. E houve uma passagem muito marcante, foi no dia 5 de maio de 94, né, isso já no ano seguinte que eu havia entrado. Era uma sexta-feira, foi o dia do enterro, da chegada do corpo de Ayrton Senna em São Paulo. Todos os canais estavam transmitindo ao vivo a chegada do féretro, né, do corpo de Ayrton Senna no aeroporto de São Paulo, depois a caravana toda até o cemitério de São Paulo. O Ayrton Senna era um ídolo muito, muito, muito importante na época da Fórmula 1, né? O piloto brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial e tal. Então parou tudo. Mas naquele exato momento, naquela sexta-feira, 5 de maio, a UFAM estava de greve. E mesmo estando de greve, nós, o nosso grupo de 7, para não ficar parado, nós continuamos trabalhando no projeto pedagógico. E o professor Valdir, que também trabalhava no Detran, né, ele fazia teste psicotécnico no Detran do Amazonas, ele nos convidou e ofereceu uma sala no próprio Detran para nós nos reunirmos, conversar e tocar para frente, datilografando, etc., mais algumas páginas do projeto pedagógico. Essa passagem foi muito marcante, porque num dado momento eu me distraí, fiquei vendo lá, né, o caixão do Ayrton Senna, e o Valdir e os colegas, ei Luiz, vamos trabalhar. Deram um puxãozinho de orelha, tá bom, mas eu era fã do Ayrton Senna também.
Bom, então, como o senhor percebe o grupo de professores que conduziu esse processo? Havia uma perspectiva comum de formação ou diferentes projetos em disputa? Eu acho que foi simplesmente maravilhoso, fantástico, sorte, pela pluralidade de preferências pelas escolas psicológicas até, né? Por exemplo, a professora Raquel, digamos, é mais simpatizante da linha psicanalítica, eu sou mais simpatizante da linha fenomenológica, humanista, a professora, outra lá, até bom nem dizer, né, mais simpatizante da psicologia cognitiva, né, o Valdir, mais simpatizante também da existencialista fenomenológica humanista, e por aí vai, né? E a outra colega mais behaviorista. Então, essa pluralidade de preferências, digamos assim, até de especialidade, de conhecimento maior entre nós sete, nas principais linhas da psicologia em escolas, né, do século XX, basicamente, foi um elemento também determinante para o nosso curso nascer sem aquele viés mais para um lado e menos para o outro, né? Bem aberto, bem científico, né? E sempre deixando os alunos, os acadêmicos, muito à vontade para escolherem as suas preferências, o que é natural. Um gosta mais da psicanálise, o outro é mais behaviorista, o outro mais cognitivista, entende? Então, nesse aspecto aí, o nosso curso nasceu, e eu acho que até hoje, ele tem uma identidade igualitária entre as preferências pelas escolas e linhas, o que é muito bom, porque atende à ética, né, de deixar o acadêmico seguir o seu caminho, de acordo com as suas identificações, com as suas preferências, né, sem ter aquele dogmatismo, tem que rezar minha cartilha aqui, tem que ser Freud, senão não vai. Nada disso. Todos são bem-vindos, todas as teorias juntas ainda são incompletas para explicar o comportamento humano, a imprevisibilidade do comportamento criminoso, por exemplo, né? Réu primário existe até os 80 anos de idade. Quer dizer, a psicologia ela ainda é insuficiente e sempre será, porque a natureza humana é imprevisível. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso curso, ainda me sinto parte dele, né, embora já esteja aposentado já há quase 4 anos, desde 2022, o nosso curso ele é eclético, essa é a palavra. Ele é eclético, é imparcial, mas oferece, abastece o acadêmico com bastante conteúdo. Muito obrigada. Chegando no nosso bloco 4, onde a gente vai falar um pouco mais sobre essa implementação e essas relações institucionais e principalmente esse processo transicional, eu gostaria de perguntar, considerando o contexto mais amplo do Departamento de Teorias e Fundamentos, como era o funcionamento institucional naquele período? Que condições estruturais ou até organizacionais e acadêmicas marcavam esse cenário? Olha, boa pergunta, Sofia. Foi muito facilitador, tranquilizador, porque, por exemplo, participávamos das reuniões de departamento da faculdade, da FACED, né, com os 4 departamentos, em pé de igualdade, né, com vez, voz e voto, como se diz, né? Não há do que me queixar, o tratamento igualitário que a maioria dos outros professores eram pedagogos, predominantemente, né, porque é faculdade de educação, a grande maioria tinham graduação em pedagogia, e nós, psicólogos, éramos poucos, né, 6, 7 graduados em psicologia, mas não tenho do que me queixar, né, se tivesse alguma coisa grave, gravíssima, também não falaria, por questão de ética, não vem ao caso. Foi muito facilitador, né? Eu posso citar nomes, o professor José Cirino Dantas, que era o diretor à época, muito facilitador, muito simpático, receptivo. A professora Francinete Correia, que era vice-diretora da FACED, muito facilitadora, receptiva. Os próprios reitores, né, que estiveram à frente da UFAM nessa época, a começar pelo... agora não vou lembrar do nome.
Quando eu entrei, o reitor era o... Agora, mas logo após, para fundar mesmo a faculdade, foi o Nelson Frage, professor Nelson Frage, que é médico, né, de formação, foi muito facilitador para fundar, para criar, né, destinando 10 vagas direto só para o departamento de psicologia. 10 vagas de professor, foi aí que deu o início, deu o start, né, e foi muito facilitador. Então, não tenho do que me queixar, do que reclamar, né, foi uma realização grupal, né, com benefícios pessoais para todos nós, né, foi muito agradável. E também a aula inaugural. A aula inaugural foi ministrada pelo professor João Bosco Araújo, né, do Detran também, colega do Valdir, uma aula brilhante, ele que também havia sido professor da UFAM, aposentado de filosofia. Enfim, são ótimas memórias. Bom, eu acredito que essa primeira pergunta tenha respondido um pouco a minha próxima, mas ainda assim eu vou perguntar para caso tenha algo que o senhor gostaria de pontuar. Mas quais foram as principais... Estamos na pergunta número 8. 8, tá. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas nesse processo? E com dificuldades, eu digo em termos de infraestrutura mesmo, de material, de número de docentes ou de organização institucional. Bom, é claro que as salas de aula, né, que é um elemento chave num curso presencial, salas de aula, evidentemente, à época ficaram, digamos, mais frequentadas nos 3 turnos. Quando se criou a faculdade de psicologia, as mesmas salas usadas pela faculdade de educação, né, por curso de pedagogia predominantemente, ficaram mais dinamicamente ocupadas, manhã, tarde e noite, 3 turnos. Isso não chegou a ser um empecilho, mas ficou, digamos, mais apertadinho, né? Quanto a outros aspectos acessórios, aí uma sala de aula, a época do velho retroprojetor tinha, né? O apagador, a lousa, o pincel, o giz que foi substituindo, as carteiras. Não houve problemas, né, de falta de cadeira, de carteira. Não houve problemas. O pessoal da limpeza direitinho. A coisa funcionou bem. Funcionou bem, tanto que evoluiu, né? Sem problemas. Como era a relação entre os professores de psicologia e os demais docentes do Departamento de Teorias e Fundamentos? Se houve ou não tensões ou resistências nesse processo? Tranquilo, tranquilo. Nunca houve, digamos, como se diria na gíria, um pega, uma coisa tensa, uma briga feia que fosse verbal. Não, não. Nunca teve. Alguma invejazinha, talvez, alguma antipatia. Bom, isso é normal entre todos nós, né? Aí temos que ser tolerantes e respeitosos e tal, né? Até na própria relação professor-aluno, né? Ao longo desses anos todos, houve uns 3 casos de alunos que querem derrubar o professor, né? Que faz, assim como tem o bullying do professor para contra o aluno, tem o contrário também, o aluno faz bullying tendo o professor como vítima, né? A professora, ela é frágil, ela fala baixinho, ela é muito insegura, então alunos fazem um complô e derrubam o professor, né? Machucam. Isso existe, né? Então, houve alguns casos dessa natureza? Houve, né? Houve, infelizmente, né? Até comigo, mas sobrevivemos. Bom, como o senhor vivenciou o processo agora falando em relação à transição de um grupo inserido para o DTF para uma constituição de um espaço mais autônomo da psicologia, como foi o DEPSI? Simplesmente tranquilo, né? Como mencionei antes, a coisa foi evoluindo, foi crescendo, né? Até que chegou lá o nosso curso começou, né? A primeira turma de graduação em psicologia começou em 97, início de 97. Mas aí eu saí para mestrado, fiquei 2 anos e meio fora. Fiz o mestrado aqui em Porto Alegre mesmo. Quando eu retornei, aquela primeira turma já estava quase no meio do curso.
Ainda ministrei algumas disciplinas a eles. E, então, coloca aí 97, mas em 2003, mais ou menos, 2003, o nosso curso, por ser só noturno, ele tem, né, 12 períodos, 6 anos, longo. Aí se formou a primeira turma. Foi tudo muito tranquilo, né? Os primeiros psicólogos formados na UFAM, né, ainda como departamento, levou mais alguns anos para que o nosso prédio ficasse pronto, no minicampus, né, e fosse inaugurado, e aí criada a faculdade de psicologia, né, uma unidade com o mesmo status das demais unidades, né, as faculdades. Indo então para o nosso bloco 5, falando de formação e prática docente, na sua atuação como docente, quais disciplinas ou áreas o senhor assumiu inicialmente e como o senhor pensava a formação dos estudantes nesse contexto que ainda estava em construção? Era uma faculdade nova ainda. Muito bem, boa pergunta. Bom, por identificação, né, eu assumi inicialmente psicologia geral, que a psicologia geral é ministrada em vários cursos de graduação, inclusive pedagogia, né? Serviço social, filosofia, pedagogia, né? Educação artística, tudo isso tem psicologia geral, que é um básico geral no início dos cursos. Então, eu tenho ainda muita identificação. Por extensão, com a história da psicologia. A história da psicologia eu administrei, acho que umas 25 vezes, mais ou menos, né? Uma a cada ano, não contei quantas, mas lá desde o início praticamente. E logo em seguida, até porque não tinha especialista na área, eu comecei a estudar e abracei com unhas e dentes a neuropsicologia. Porque a neuropsicologia já é uma disciplina mais para o final do curso, né? É uma síntese das neurociências, que é muito abrangente, né? Pega astrofísica, pega medicina, né? A própria filosofia, ciências em geral, né? Psiquiatria, né? Psicofarmacologia. Estudei, comprei livros e livros e livros. Só um momentinho. Este aqui é um deles, O Sobrevivente. Né? É uma bibliazinha de 600 páginas de neurociências, porque, assim, quando me aposentei, há cerca de 4 anos, tinha uns 300 livros, mais ou menos. Eu doei todos os meus livros, quase todos. Distribuí para alunos, colegas, amigos, vizinho, amigo de bar. Eu distribuí os livros com dedicatória e tal, porque hoje tudo, ou praticamente tudo, está na nossa mão, no celular, está no notebook, está na inteligência artificial. Então, tadinho dos livros, né? Fico com pena deles. Mas aí eu me dediquei a neuro e fiquei especialista, digamos assim, teórico. Né? Infelizmente teórico, não tínhamos laboratório para fazer experimentos práticos e tal. Participei de várias bancas examinadoras de alunos que fizeram trabalhos na área de neurociência, né? E isso foi maravilhoso. E também, nesse meio tempo, entre 2006 e 2010, consegui liberação para doutorado, e eu fiz o doutorado em Ribeirão Preto. Outros colegas também fizeram, né? O DINTER, doutorado interinstitucional. E o tema que eu abordei foi a raiva do motorista no trânsito. Raiva do motorista no trânsito, motoristas de Manaus. E produziu uma tese, né? A tese está ali na gaveta, não sei se vale a pena mostrar aqui. Então, só temos a agradecer. É muito difícil na iniciativa privada, numa empresa que você trabalhe, te liberarem 2 anos e depois mais 3 anos para você cursar mestrado e doutorado. Isso é uma prerrogativa, né? É um privilégio, é um benefício, uma benesse que nós, professores públicos federais, temos direito e aproveitamos para qualificar, né? E melhora a pontuação do curso na avaliação do MEC, ter docentes com mestrado e doutorado. Nos proporcionam
reajuste salarial aumenta um pouquinho, né, já que não é grande. Bom, enfim, nós vamos queixar de salário. E dá para sobreviver. Mas a neuro realmente foi a história da psicologia e a neuropsicologia. Esse é o resumo. Alguma outra disciplina, eventualmente, né, na ausência, ou o colega que não pôde vir, ou que se afastou para o mestrado, a gente pegava. Mas não era especialidade. Então, mais ou menos. Então, indo para a nossa pergunta de número 12, como se deu a organização dos estágios e das práticas formativas nesse início de curso? Houve alguma articulação com instituições externas ou esse processo precisou ser construído desde o início? Bom, a área dos estágios, eu nunca estive de perto. Quer dizer, nunca fui coordenador de estágio, né? Nunca fui orientador de estágio no local, então eu não conheço bem. Por teve. Vamos fazer uma pausa, eu preciso pegar um copo d'água. Sem problema. Faz uma pausa aí. 1 minuto. Oi, Sofia. Olá. Oi, Sofia. Já parou a tosse. Então, a gente estava na pergunta de número 12, certo? Sobre os estágios. Isso. Enfim, como eu estava te falando, eu não tive um contato direto, prático, né? Que estágio é justamente prática. Eu ficava quase que totalmente nas disciplinas teóricas de sala de aula, né? E agora, nas aulas, eu quase sempre eu fazia seminários, justamente que é um aspecto prático, dividindo a turma em 7, 8 grupos, mais ou menos, né, de 6, 7, 8 participantes cada grupo, dividindo a disciplina, a sua ementa em alguns tópicos bons para seminário, fazia algumas aulas para estudo do seminário, um calendário de apresentação dos seminários, a parte escrita, a apresentação, avaliava. Tudo isso entremeado com as aulas expositivas minhas, predominantemente com a ajuda de PowerPoint. Poucas palavras, imagens, que ajuda muito na recepção, né? É um recurso didático valiosíssimo, porque antigamente os professores era só blá, 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 blá. Não tinha nada, não tinha nenhuma imagem, nenhuma figura, e não tinha praticamente, era um monólogo. E eu sempre procurei evitar esse monólogo, né, porque não é muito produtivo. Então tinha bastante seminário que não deixa de ser uma prática dentro da sala de aula. Mesmo assim, eu fui coordenador de curso, mandato de 2 anos, né, do início ao fim, deu tudo certo, né. É um estresse danado ser coordenador de curso, foi a época que eu mais sofri, no sentido de carga de trabalho, né, muito, muito pesado, mas foi uma experiência útil, né, válida. Contribuímos para o curso, assim como
Acho que todas as colegas que você já entrevistou foram coordenadoras de curso, mais de um mandato. Então, elas sabem do que estamos falando. Bom, indo para o nosso bloco 6, relacionado a essas relações externas, naquele período já existia o curso de psicologia na Universidade Luterana do Brasil, em Manaus, a UBRA. Como o senhor percebia essa presença? Havia relações de aproximação, diferenciação ou diálogo entre os cursos? Boa pergunta, né? Exatamente, bem lembrado. Quando eu cheguei em Manaus, em 90, e logo em seguida, 91, por aí, a UBRA, né, Universidade Luterana do Brasil, começou com o curso de psicologia, no conjunto Atílio Andreasa, do lado do distrito. Eu até cheguei a ir lá com o meu currículo, né, para tentar ser professor, mas não fui aprovado naquela época. A coordenadora do curso era a professora Jussara Lemertz, gaúcha, inclusive, também daqui de Canoas. Coincidentemente, tinha sido orientada pela mesma orientadora de mestrado minha, que foi a professora Ângela Maria Brasil Biagio, autora de livro de Psicologia do Desenvolvimento, enfim. Mas não havia, assim, relação, até porque a UBRA era uma universidade particular, né? Claro, de origem luterana, religiosa, mas particular, ou seja, o aluno, o acadêmico, pagava mensalidade. E o nosso foi o primeiro público, né? Curso público, né? Muito concorrido, muito concorrido. Do lá no PowerPoint que eu te mandei ontem, a concorrência era, e hoje não está muito diferente, de 30 candidatos por vaga. É alta mesmo. Só era menos concorrido que o direito noturno e a medicina por muitos anos. Hoje eu não sei como é que está, mas não deve ter mudado muito. Por quê? Porque é uma profissão, é um curso que atrai, então, conseguir uma vaga na psicologia da UFAM não é fácil, a concorrência é alta, e tem sido ao longo desses anos todos, não é? É isso aí. Bom, como o senhor percebia essa demanda da sociedade amazonense por uma formação em psicologia naquele momento? O curso respondia a uma necessidade já existente? Ah, sim, uma necessidade grande, porque Manaus é uma cidade imensa, tem 2 milhões e 300 mil habitantes, né? É uma grande cidade, muita gente, onde tem gente tem que ter psicologia, é claro, e tem que ter pedagogia, e tem que ter matemática, e tem que ter medicina, e tem que ter direito e tudo mais, e as engenharias e por aí vai. Para você ter uma ideia, Porto Alegre tem 1 milhão e 600 mil habitantes, é uma cidade grande. Manaus tem mais habitantes. Tanto é verdade que na época que eu cheguei na Sharp, em 90, eles foram procurar psicólogos em Belém, no Pará, que tinha faculdade de psicologia, porque aqui não tinha. Tá? Os poucos que havia psicólogos em Manaus estavam todos ocupados, porque havia pouquíssimos profissionais dessa área. Então foram garimpar, né, em Belém. Por acaso o meu currículo estava lá e acabaram me chamando. E aí, alguns anos depois, não me lembro o ano agora, acho que 2001, por ali, 2000, uma das grandes obras do governador amazonino Mendes, já falecido, foi ter criado a UEA, Universidade Estadual do Amazonas, né? E criou psicologia também, não criou? Criou curso de psicologia. Então, passou a ser o segundo curso público, né? A UFAM é a federal e a UEA tem psicologia estadual. Foi uma grande obra. A universidade como um todo, que funciona hoje, né? E tem N cursos, medicina, etc., direito, né? Os cursos que têm as maiores demandas de modo geral, né? Direito, medicina, psicologia, as engenharias, enfim, isso foi um grande avanço para a região como um todo, onde a psicologia tem a sua participação. Bom, agora a gente vai para o nosso bloco 7 de perguntas sobre a consolidação da FAPSI propriamente dita. Como o senhor acompanhou esse processo de criação da faculdade de psicologia da FAPSI em 2009, o senhor poderia comentar a partir da sua experiência como se estruturou fisicamente a faculdade
e como se organizou o funcionamento da clínica escola e quais eram os referenciais de formação dos professores? Bom, eu não tenho muitos dados dessa etapa, porque entre 2007 e 2010 eu estava absorvido pelo doutorado. Como eu coletei dados dos motoristas em Manaus mesmo, foram 400 motoristas entrevistados, e isso durou 2, 3 anos. Eu só tive que morar 1 ano em Ribeirão Preto para fechar, para redigir a tese, já com os dados coletados. Foi apenas 1 ano morando em Ribeirão Preto, né, até a defesa da tese. Então eu não acompanhei muito. Mas o que eu sei é que houve vários atrasos, né, era para ter sido fundada o curso de psicologia antes, aliás, a faculdade de psicologia, alguns anos antes, e parece que a morosidade maior foi a questão do prédio, porque o prédio, inicialmente, na gestão do reitor, à época, era para ser ali no mini campus, ali na entrada, ali nas imediações do curso de farmácia, da faculdade de farmácia. Não foi, farmácia não deixou. Depois era para ser no próprio campus, do lado do terreno da engenharia, iam abrir uma clareira, não foi. Depois, e ficou nessa, mais para dentro do minicampus, lá no fundo, do lado do CTI, não deu. E por último, lá no fundo, do lado da prefeitura, tinha lá um espaço com árvores e tal, derrubaram as árvores, criaram um corredor e ali foi construído o prédio da psicologia. Aí demorou também porque o orçamento, né, construir um prédio com 4, 5 andares, né, de X metros de comprimento, laboratório, sala de aula, etc. Claro que são centenas de milhões de reais. Aí, porque um deputado federal ia conseguir um aditivo, uma emenda, que a verba, que o orçamento não dá, porque, blá, blá, blá. Então, várias reuniões, eu participei de algumas poucas, as minhas colegas participaram mais dessa negociação, dessa morosidade, que é típico, né? Mas, afinal, o prédio foi construído, foi inaugurado, não me lembro da data exata, mas foi uma festa, porque quer queira, quer não, o prédio está ali. Você conhece o prédio? Já foi lá? Sim. Ótimo. Tá ali, às vezes aparece cobra, aranha dentro do prédio, né? Porque está cercado de mata. Bom, aí tem que ter os cuidados, mas funciona e vai ficar ali por seu lado. Quanto tempo? Muito tempo. Bom, acaba que a nossa penúltima pergunta seria ainda sobre esse processo nesse período de tempo, como o senhor não esteve presente por conta do doutorado. Eu vou iniciar o agradecimento final e a pergunta reflexiva que vai ficar para o senhor. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de retomar brevemente a apresentação inicial. Eu acabei não me apresentando da forma correta pela crise de espios. Enfim, o meu nome é Sofia Fábio Cajueiro Carvalho e eu sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, pesquisadora de iniciação científica orientada pelo professor Fábio Correia Souza Lima, e essa entrevista faz parte da nossa pesquisa intitulada As Memórias da Fundação do Curso de Psicologia da UFAM, O Ideal, Uma Proposta e uma História, de 1990 até 2009, que vai buscar compreender todo esse processo de criação e consolidação do curso a partir das memórias dos professores que participaram dessa trajetória. E o senhor é uma dessas figuras centrais nesse processo, tanto pela sua atuação na criação do curso, quanto pela contribuição na formação de gerações de estudantes, especialmente por meio, como o senhor falou anteriormente, da disciplina de História da Psicologia e da Psicologia Geral, que foi o que o senhor comentou durante a entrevista. Neuropsicologia. Neuropsicologia, me perdoe. Eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, pelo cuidado e pela objetividade de compartilhar as suas experiências e as suas memórias. A sua contribuição é extremamente importante para a nossa pesquisa, então muito obrigada. E antes de finalizar, como eu ia dizendo, eu gostaria de pedir declarações finais com as palavras que você deixa para as pessoas que querem fazer parte do curso de psicologia da UFAM e as pessoas que vão assistir esse vídeo futuramente. Qual que é a sua mensagem para quem permanece e para quem vai continuar com a história da universidade? Bom, em primeiro lugar, Sofia, qual é o período que você está? 5º período. Esse trabalho é o teu TCC, trabalho de conclusão de curso?
Não, Não. é o meu PIBIC. Ah, é o PIBIC. É um PIBIC. Muito bem. Então, parabéns pela escolha do tema, a você e ao seu orientador, professor Fábio. Fábio. Parabéns, porque é uma, é uma honra, né? É uma distinção para nós da Faculdade de Psicologia, mesmo aposentados, poder pronunciar memórias que estão aqui, né? E com o tempo elas vão apagando lentamente, mas elas vão embora, não tem como. Então, agradecemos poder contribuir com o teu trabalho. E quando estiver pronto, quero receber cópia e ler na íntegra, né? E te desejar sorte, sucesso. Vais atuar como professora, educadora, pedagoga. Tem alguma preferência? Eu gosto de várias áreas, honestamente. Essa é uma das minhas preocupações no meu curso e o motivo de eu gostar, ter tantas áreas de atuações possíveis. Bom, vou puxar a brasa para o meu assado. A psicologia só faz bem, né? Eu ainda gosto muito de aviação e tudo, acompanho, mas a psicologia faz bem para a saúde. Eu estou agora em agosto fazendo 69 anos, o ano que vem 70, e geralmente me dão 55, mais ou menos. Então, eu acho que essa aparência relativamente jovem tem tudo a ver com a psicologia, né? Pelo autoconhecimento, que nunca é completo, a gente está sempre buscando, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então é um processo contínuo. Então, psicologia faz bem e, claro, como outras disciplinas tantas, ela se aplica em várias áreas do conhecimento humano, assim como a matemática se aplica em várias, a filosofia que é a mãe de tudo, né? Então, sucesso. A pedagogia é prima irmã da psicologia. É isso aí, e boa sorte. E que o professor